e caindo em frente do púlpito, as fechaduras da congregação, alguém que com pouco tempo, naquela época, aceitou Jesus como Salvador e depois confessou, preenchia a fechadura de barro para nós não entrarmos para cultuar o nome do Senhor. E aqui está o resultado de uma dúzia mais ou menos de irmãos velhinhos que já partiram para a eternidade, estão no paraíso. Está a resposta das orações daqueles irmãos que há 60 anos mais ou menos atrás, eles clamavam a Deus pedindo para Jesus salvar alma nesta cidade. E graças a Deus que as orações dos irmãos daquela época foram ouvidas. E o Senhor Jesus respondeu a oração. E hoje nós temos cerca de mais de 3 mil. Mais ou menos 3 mil pessoas nesta cidade que aceitaram a Jesus como Salvador da sua alma. Muitos batizados com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aqui está o resultado das orações dos irmãos que, mais ou menos em 60 anos atrás, pregaram a palavra de Deus, e a palavra não voltou vazia, como disse Jesus. O céu passa, todas as coisas passam, mas a sua palavra não hão de passar. Eu fui o primeiro jovem da Assembleia de Deus aqui em Toritama. Estou completando amanhã, dia 7, 62 anos que aceitei Jesus como meu Salvador. Mas naquele tempo era muito difícil ser crente, perseguido. Não tinha valor os evangélicos daquela época. Louvado seja Deus, mas Deus abriu uma porta nesta cidade, e a porta que Ele abriu ninguém pode fechar. É o resultado das orações dos irmãos daquela época. E oraram, o Senhor Jesus ouviu a nossa oração, e tem mais de 3 mil anos, segundo o nosso pastor falou agora, neste momento, de membro aqui nesta cidade. Louvado seja Deus. E tudo isso é para a glória do nome de Jesus. Eu aceitei Jesus, tinha 18 anos, já estou com mais de 80. Jesus me arrancou do campo de futebol. Eu era um dos melhores atletas aqui de Toritama, mas um dia, eu lendo a Bíblia Sagrada, encontrei um versículo que dizia: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo nenhum entrarei no reino do céu. E essa palavra foi diretamente para o meu coração. E outra coisa eu não hesitei fazer a não ser entregar a minha vida a Jesus. E ainda hoje, pela misericórdia do Todo-Poderoso, ainda estou dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai voltar para vir buscar um povo aqui na terra que foi comprado, como disse Pedro, não foi com coisas corruptíveis como seja prata ou ouro, mas com precioso sangue derramado lá no Calvário. Então, meu irmão, minha irmã, glorifique o nome de Jesus, agradeça a Ele esta salvação perfeita e gloriosa que Ele tem lhe concedido. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, quem era você, miserável, pecador,
jogado na lama do pecado, escravizado por Satanás. E hoje você é salvo, seu nome está escrito no livro da vida. E quando você partir deste mundo para a eternidade, você vai morar com Ele lá na glória celestial. E mediante os acontecimentos que estão se desenrolando, não somente no Brasil, mas no mundo todo, tudo está demonstrando que Jesus voltará a qualquer momento. No capítulo 14, versículo 1 de João, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar o lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejai vós também. Quem tem essa certeza, levanta a mão para o céu, dê uma glória bem grande a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Somente Ele salva, somente Ele cura, somente Ele batiza com o Espírito Santo. Só Ele transforma o homem velho em nova criatura, como diz a palavra de Deus, segundo a expressão de Paulo. Louvado seja Deus, que Ele é aquele que transforma a nossa vida. Louvado seja Deus. Então agradeça a Ele, venha para a igreja, adora a Ele, sirva a Ele, faça a vontade dEle, porque qualquer momento Ele vai chamar pelo seu nome, para você receber aquela grande herança que está reservada lá na glória celestial. Segundo o apóstolo São Paulo escreveu, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, no capítulo 2, que a cidade que nós vamos morar, o nome da cidade é a Nova Jerusalém. Ela tem 12.000 estádios de comprimento, 12.000 estádios de largura, 12.000 estádios de altura. A cidade é feita de ouro puro e resplandecente. E nós temos a certeza de que, se nós permanecermos até o fim da nossa vida, como alguns dos nossos irmãos que já partiram para a eternidade, já estão lá no paraíso, nós iremos morar com Ele lá na glória. A Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, nos guiará às fontes das águas da vida. A Bíblia diz que a cidade que nós vamos morar não precisa de luz do sol, nem da lua, porque quem vai clarear aquela cidade, a lâmpada é o Cordeiro. E mediante os acontecimentos que estão se desenrolando, como eu falei, tudo está demonstrando que a sua volta será a qualquer momento, e precisamos estarmos preparados, porque o dia e a hora nós não sabemos quando, mas Ele virá. Ele deixou os sinais, lá no capítulo 24 de Mateus, ele disse, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Será que nós não estamos vivendo dias piores do que os dias de Noé? E ele diz, naquele dia, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. E ele disse, quando começaram a acontecer essas coisas, o quê? Guerra, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, epidemia.
Ele diz: levantai a vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Então, meu prezado irmão, você que é pregador do Evangelho de Cristo Jesus, anuncie a volta dele, porque ele está vindo para buscar um povo aqui na terra, como disse o apóstolo São Pedro, que não foi comprado com prata nem ouro, nem coisas corruptíveis, como seja prata ou ouro, mas com o precioso sangue que ele derramou lá no Calvário. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, e que possamos cada dia da nossa vida permanecermos servindo a Ele, dando glória ao nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é o único imortal. A Bíblia Sagrada diz lá em Isaías, no capítulo 9, se não me foge da memória, faltava mais ou menos 700 anos para Jesus nascer. Já o profeta Isaías passava pelas ruas de Jerusalém e clamava, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem foi que nunca viu uma pessoa com 5 nomes, mas o nome de Jesus, aquele nome mais poderoso que existe, ele tem estes 5 nomes, porque ele é aquele que opera maravilha no meio do seu povo. Louvado seja Deus. Então continue anunciando o Evangelho. O Evangelho na sua pureza, porque tem pregador, quando lhe é dada a oportunidade, eles não falam mais nem no Evangelho. Só é Davi, não é? Só é Ezequiel e outros personagens da Bíblia. Mas Jesus mandou pregar o Evangelho. O Evangelho é boa nova de salvação. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Se o Evangelho não fosse poder de Deus, eu não estaria aqui com vocês. Vocês não estariam aqui nesta noite. Mas o Evangelho fez uma transformação na minha, na tua e na nossa vida. Hoje somos nova criatura. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Como diz em Apocalipse no capítulo 3. Ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que a recebe. O meu novo nome, quer dizer, o nome de Jesus vai ser outro nome. O novo nome do meu Deus vai ser outro nome. O novo nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Tudo vai ser novo, porque está escrito, aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Ele é o mesmo, não mudou. Ele é aquele que opera maravilha no meio da sua igreja. Devemos voltar aos tempos antigos para falar deste nome poderoso. Ele é maior do que o nome de Adão, é maior do que o nome de Melquisedeque, que viveu 969 anos. É maior do que Sinaqueribe, que afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele é maior do que os faraós lá do Egito. Ele é maior do que os Herodes, que foram mortos comidos de bicho. Ele é maior do que Hitler. Ele é maior dos Morais. E o nome dele se chama Jesus de Nazaré. Ele transformou a minha, a tua e a nossa vida. Teu nome está escrito lá em cima, no livro da vida, e você vai receber a sua herança quando chegar lá. Quero tão somente fazer um resumo aqui. Os irmãos não ignorem o meu linguajar, que eu sou um semi-analfabeto. Deixei de estudar no ano 70, mais ou menos, para ajudar as despesas da minha casa, juntamente com meus pais. E meu linguajar, o português é muito fraco, viu? Era no tempo de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O,
PQRS, TUVC, né? AIOU. Hoje não, é tudo moderno, tudo no computador, não é? Mas naquele tempo era muito difícil. Nós ia para a fila, a professora colocava quem não soubesse dizer aquela pergunta que ela fazia aos alunos, ia para a promotora, né? Ou A, ou E, ou U, Jesus é o mesmo, ele continua usando dos menores para a glória do seu nome. Não confie na sua filosofia, no seu estudo, mas confie no Todo-Poderoso, aquele que disse que quando nós fôssemos levados à presença de reis e sacerdotes, não preocupássemos com as palavras que haveríamos de falar, porque naquele momento ele nos daria boca e sabedoria. E é o que ele tem feito, não é? Muita gente tem ficado admirado com a sabedoria que muitos crentes têm. Às vezes não sabe nem ler, o português dele é rasteiro, eu dela. Mas sabe dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar para reembolsar. Estou já terminando, viu, irmão? O pastor tinha mais paciência. Tinha mais uma paciênciazinha comigo. É a idade, pastor, mais de 80. Meus irmãos, pela data é amanhã, 7 de julho, e pelo dia é hoje, 6 de julho. Eu hoje estou completando 62 anos de fé, que aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Vocês podem fazer a conta aí. De 63 para 2005, 62 anos de fé. É muita caminhada, viu, irmão? Vocês estão de parabéns. Estão sentados em berços esplêndidos. Mas a igreja aqui em Toritama sofreu muito. Era muito perseguida. Muitas vezes nós não tínhamos o direito de entrar naquela congregação para cultuar o nome do Senhor. Mas aqui está o resultado da irmã Bernardina. Quem conheceu a irmã Bernardina, levanta a mão. A irmã Maria Clemente. Quem conheceu? A irmã Maria Clemente. Ela ali. Passava horas e horas de oração naquela pequena congregação. E Jesus começou a salvar. Naquele prédiozinho ali da nora do irmão Zé Feitosa, vocês sabem onde é, perto da padaria? A congregação era ali. Era uma dúzia de pessoas idosas, cultuando o nome do Senhor. Mas nós fomos orando. Depois compramos esse terreno aí de frente. Aí era um terreno da igreja pentecostal. Jesus nos deu o privilégio de comprarmos esse terreno. Aí fomos ampliando, era uma casinha pequena, ampliando, Jesus foi salvando, foi enchendo, não cabia mais, até que Deus tocou no coração do pastor presidente, que naquele tempo era o pastor Leôncio, e ele juntamente com a comissão lá no Recife, combinaram de comprar várias casas aqui, nesse local, né? As casas foram demolidas e aqui está esse suntuoso templo, né? Um crente salvo, remido pelo sangue de Jesus, agradecido a Ele pela grande obra que Ele, Jesus, tem feito nesta cidade. E muitos anos atrás eu vi quando Jesus usou um vaso e disse que grande ia ser a obra nesta cidade. E aqui está o resultado. Então, eu me converti no dia 7 de 63. Hoje, amanhã, né? Mas pela data é hoje. Pela data não, pelo dia é hoje. Completo
62 anos que aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Eu era solteiro naquele tempo, me casei no dia, cadê que ele está aí? No dia 26 de março de 1963, Deus me deu uma família que é uma bênção, talvez a família maior aqui de Toritama. Fizemos a conta da mais de 40, quase 60 pessoas, né? Quase 50 pessoas. Toquem ali, Tavares. Né? Para a glória do nome de Jesus, 62 anos de fé, 3.236 semanas. 22.320 dias, 543.492 horas, 3.609 minutos. Segundo, 1.957 milhões de segundos. É muita coisa, né? E eu posso dizer, como disse o homem de Deus, repita, foi o que ele disse. Fale mais alto. Até aqui o Senhor tem me ajudado. E não estou esperando a morte não, irmão. De vez em quando ela chega lá em casa, aí mais ou menos uma semana, digo, agora não. Que negócio com a morte não. Meu negócio é com a vida. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. E ele vem, viu, irmão? Os pregadores não pregam mais não. Só é filosofia. Aquela prática de pregar, aquele jeito bem bonito para agradar o ouvinte. Poucos são os pregadores que estão anunciando que Jesus está voltando, mas ainda tem um remanescente que ainda diz que Jesus vai voltar para vir buscar um povo aqui na terra, e este povo somos nós. Quem tem essa esperança, dê uma glória bem grande para Ele, agradecendo a Ele pela grande revelação da salvação que Ele tem lhe dado, que está encoberta aos olhos do Todo-Poderoso. Então esta é a nossa esperança. Paulo disse que a nossa esperança fosse apenas nas coisas desta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Está vendo? Os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança é Jesus, a esperança da glória. Me ajude, meus irmãos, eu preciso muito das vossas orações. Não sou infalível, sou um dos mais que tem falta na vida. Mas me ajude, que eu preciso muito das vossas orações, né? Porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Não é nem dias, é momentos. Viu? Vocês não estão vendo a situação que está ocorrendo lá no Oriente Médio, as guerras, as nações vizinhas ali de Israel, todas se levantaram contra a nação eleita de Israel para exterminar aquele ditador lá daquele país vizinho. Ele diz que quer apagar Israel do mapa, mas não apaga não, que a nação de Israel tem promessa. Deus fez a Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Deus tem negócio com Israel. Vamos orar pela nação de Israel. Se lembre, irmão. Ore por Israel. A Bíblia manda, orai pela paz de Israel. E nós devemos orar para Deus estender a sua mão. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Que eu possa permanecer juntamente com vocês, esperando o momento glorioso da volta de Jesus. Aonde você chegar para falar da palavra de Deus, deixa esse negócio de filosofia para lá, rapaz.
Prega a palavra. A Bíblia diz, aquele em quem está a minha palavra, pregue ela como está escrito. Deixa Moisés para lá, deixa Davi para lá, esse negócio é para estudo, né? Deixa Salomão para lá, e prega a palavra. Quem morreu na cruz foi Jesus. E ele disse no capítulo 16, versículo 15 em diante de Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho, irmão. O evangelho é poder de Deus. Se não fosse poder de Deus, eu não estava aqui, você não estava aqui, nós não estávamos aqui. Mas o evangelho é poder de Deus, transforma a minha, a tua e a nossa vida, e hoje somos salvos com o nosso nome escrito no livro da vida, e vamos morar naquela grande cidade, que segundo alguns escritores, fazendo um cálculo do comprimento, da largura, que tem a Nova Jerusalém que nós vamos morar, dá 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Entra no, é o Google, é? Que faz a pergunta. É o Google, faz a pergunta e o celular responde. É o Google, é? E quantos quilômetros tem em tal lugar é o quê? Quem é que responde? Toda de ouro, irmão. Você pode não ter um sapatinho, uma sandainha para ir para a igreja. Mas quando você chega lá, as ruas da Nova Jerusalém é de ouro puro. Não é cristal não, cristal é vidro, viu? Aí João escreveu, brilhante como cristal. Você vai morar lá. Eu não sei porque eu estou repetindo a mesma palavra. E quando você chegar lá, você não precisa de luz de Paulo Afonso. Essa luz que nós temos, né? Que eu creio, não sei com vocês se aconteceu alguma vez. Já muitas vezes foram lá em casa, cortaram a luz lá de casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, mas foi alguma vez na casa de vocês. Mas lá a lâmpada é o Cordeiro, quem vai clarear aquela cidade. Lá não vai haver noite, mas só é dia. E quem vai clarear é Jesus, a lâmpada verdadeira. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Eu não poderia, de maneira nenhuma, quando eu completo o ano de fé, deixar de dar o meu testemunho a respeito de como era a igreja aqui em Toritama. E o tempo da minha fé, né? E quantos problemas essa igreja não passou para chegar ao ponto que nós estamos chegando, né? As perseguições, né? E outras coisas. O crente naquele tempo tinha valor não. Nem vender eles vendiam aos crentes, pastor. Nem vender. Leite. O crente tinha direito de comprar. E ele dizia que era amaldiçoado. Mas aqui está o resultado das orações daquelas irmãzinhas velhinhas, que vinha de Havaiana, lá do outro lado daquela serra. Viu? Tinha uma irmã chamada Irmã Moça. Quem conheceu a Irmã Moça aqui? Há uns 70 anos mais ou menos, ninguém. O pingo d'água era desse tamanho. O irmão Antônio Ferreira, estou já terminando, viu? A torneira grande está aberta, então tem que dar o recado todo. O irmão Antônio Ferreira, pai da irmã Nativa, vinha lá de Topada. Vinha a irmã, qual é o nome da irmã dela? Um que mora lá em Maceió, vinha num jumentinho, se hospedou muitas vezes em casa. E na hora da oração, quando nós fomos agradecer o pão, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe.